Olá, meus queridos, Carinha na área aqui para corrigir para vocês a prova que a CETAP fez para agente administrativo no dia 16 de junho de 2024 para a galera que fez a prova de Castanhal. Como vem outras provas por aí, serve, como uma revisãozinha para você que vai fazer outros cargos aí de Castanhal, para quem vai fazer CEOP também a banca, para quem vai fazer Bampará e outros concursos que a CETAP tá aí, tá com tudo, Então, acho bom saber como é que a banca trabalha. Então, o que a gente colocou aqui, nós colocamos a correção da prova de agente administrativo da Prefeitura de Castanhal do Pará de 2024 agora. Prova de 16 de junho de 2024, tá? Prova com 20 itens, tudo bem? A gente vai tentar ser o mais objetivo aqui para que você consiga entender qual foi a linha de raciocínio dela. É uma banca boa, gente. Ela é gramatiqueira. Você tem que ter aquele conhecimentozinho básico de gramática e trabalhar por exclusão. Para com esse negócio de ficar marcando questão. Não é. Então é aquela que sobrou. Você acertaria pelo menos 90% ou 95%. Tem uma questão aqui que cabe recurso, tá? Sei que muita gente trocou recurso em várias questões, mas eu só considero uma nessa prova em particular. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha. Não esquece, se fosse você, eu me inscrevia logo no canal, ficava ligada aqui, porque a gente vai começar a colocar provas, vou colocar outras provas. Que prova você quer? Bom, você vai ter que me dizer, Provas recentes aí pra gente trabalhar. A gente sabe que a gente pode falar um pouquinho sobre recurso, tá? Mas principalmente falar a linha de raciocínio da banca. Então vamos trabalhar. Vai! Siga meus bons, vamos lá. Siga-me quem quer passar, Vamos lá, tudo bem? Aqui ele me deu um texto. Gente, essa banca quase não tem interpretação de texto. Mas com 20 itens, vai ter alguma coisinha. A gente nem chama de interpretação, a gente chama de compreensão. A gente tem que voltar para o texto e ver assim, o que está escrito e enxergar lá a alternativa. Então é mais fácil, mas não pode ter preguiça. Tudo bem? Vou colocar o texto é legal, sempre bom ler, Vamos lá. Comidas do fim do mundo. Os kits de alimentos para bancas, apresentados pela indústria como soluções para o caos, se baseiam no medo, mas em um suposto planeta pós-apocalíptico, as saídas não seriam pelo individualismo, e sim pelo compartilhamento e cooperação. Denise Mirais. Isso aqui é o lead, é uma apresentação. E a área não sabia o que era lead, mas a banca dizia, lead, primeiro parágrafo, pronto, já ia para lá. Você não precisava ficar delirando. Se ela disse que o lead era o primeiro parágrafo, você ia para lá, tá? Para um planeta retratado em filmes e discursos fanáticos como a beira do caos, destruído por extremos climáticos, pandemias e guerras, os kits de comidas para o pós-apocalipse andam florescendo entre consumidores, principalmente dos Estados Unidos. Não apenas alimentos muitas vezes ultraprocessados, o oposto dos frescos e saudáveis, mas também latas e vidros para conservas e até construção de bancas em casas fazem parte do negócio. Ofertas desses kits para o fim do mundo se espalham em sites, muitos deles ligados a extremistas, com cardápios e preços variados por ordem de validade de armazenamento, e que vão de manteiga de amendoim a atum enlatado, de feijões a leite em pó. A Tecnavio, agência de análise de mercados, prevê aumento de 3,20 bilhões de dólares, não é reais, nesse setor até 2028. Eu não sei nem ler bilhões, A pessoa pobre não sabe nem ler, mas vamos lá. Com potencial de retorno calculado em 7,35%. A questão é, além dos investidores que apostam no medo do caos, os consumidores desses kits têm algum ganho no mundo real? A resposta é negativa para a nutricionista Karine Durante. Então, agora eles vão apresentar uma nutricionista Karine Durante. Isso se chama argumento de autoridade, então é um processo argumentativo. A gente está falando de kits, está falando do medo aí do caos, perguntou se tem algum ganho real, a nutricionista vai dizer se sim ou não. Já disse que a resposta é negativa, Especialista em comportamento alimentar e para o psiquiatra Felipe Doutel. Então, ele trouxe agora duas autoridades, uma nutricionista e outra psiquiatra. Argumento de autoridade, vamos ver o que eles vão falar. As saídas para um suposto planeta pós-apocalíptico não estariam no individualismo, e sim no compartilhamento. Já começa avisando, não é individual. Vou comprar comida, vou sobreviver, Só eu, o resto que morra. E sim no compartilhamento.
Ninguém ou nenhuma família sobreviveria apenas com a própria comida em meio a cidades em ruínas, se não houvesse um trabalho de reconstrução com a cooperação de todos. Então está argumentando aqui um si, né, dizendo que é preciso que todos cooperem para haver a recuperação de uma sociedade. Na verdade, já estamos destruindo o planeta por escolhas do dia a dia. Não acredito em estocar alimentos e se manter distante da realidade da fome. Quem não come nem hoje não tem tempo de guardar comida, diz Karine. Então ela já mostra que há um problema social, que é a ausência de comida para pessoas que não têm, com certeza, condições sociais, né? Lembrando que esperar o pior tira a pessoa do presente. Ela se prepara para o abstrato, deixando de lado o agora. Essas neuroses, inclusive, induzem a ansiedade e a compulsão por comer. Então, ainda é ruim. Você só ficar pensando no caos, né? Induz a ansiedade e a compulsão por comer, como explica a nutricionista. Para ela, ao contrário do individualismo, a alimentação tem a ver com troca, inclusive no preparo. E ninguém sobrevive só de comida em um bunker. Precisa de gente ao redor. Filipe observa que já vivemos em condições ambientais mais extremadas e pandemias mais frequentes. Não é ficção científica, é realidade. E se fechar estocando comida em um bunker não serve de nada, afirma. Essa sensação de apocalipse, segundo o psiquiatra, é alimentada pelo medo e pelo ódio, sentimentos primitivos e instintivos, ao contrário do amor e tristeza, que são mais elaborados. É preciso sair dessas estruturas toscas, preto ou branco, comprando armas ou se armando de comida, assinala. Para dificuldades coletivas, as soluções têm que ser coletivas. Reparem que eles repetiram muito a palavra coletivo, compartilhar, que está na solução do problema, né? Agora vamos lá. Aí a primeira questão é de interpretação de texto? Não. Essa banca tem disso. Eu podia ter deixado para ler o texto depois. Pois é, já é passagem de ativa para passiva. Não, ele quer passar para ativa. Quer passar para ativa, tá? Então tá, ele quer que eu passe para ativa, então não precisava nem ler o texto. Tá? Eu vou ter que ler o texto em algum outro momento, tá? Eu vou te dar uma dica em relação à passagem de ativa para passiva e vice-versa. Tudo bem? Primeiro tem que manter o mesmo tempo, Primeira coisa que você tinha que marcar é o verbo, tá? Tá, mas vou mostrar o seguinte aqui para você, ó. Se eu quiser passar de voz ativa para a voz passiva, para a voz passiva, aí eu vou voltar, tá? Primeira coisa que eu pego é o objeto direto. Por quê? Objeto direto vira sujeito, tá? Então eu preciso saber quem vai ser o sujeito, ó. Objeto direto vira sujeito. Aí o que eu faço da ativa para a passiva? Eu acrescento o verbo ser e mantenho o mesmo tempo, tá? O mesmo tempo. Tá, Yara? Mas ele quer passar é para ativa, tá? Então eu vou fazer o oposto, tá? Mas quem é que vai virar o sujeito, tá? Eu vou pegar o agente da passiva. O agente da passiva, ele tem preposição, tá? Aí que você faz, tira a preposição, ó. Tira a preposição, tá? E aí o agente da passiva vira sujeito. O agente da passiva vira sujeito, sem a preposição. Tá? Daqui para lá, eu não vou acrescentar, eu vou retirar o verbo ser e vou manter o verbo que está lá no mesmo tempo. Então, olha o que eu tenho aqui, tá? Tudo bem? Então, já como eu vou passar para a voz ativa, agente da passiva vira sujeito, retira o verbo ser, mantenha o mesmo tempo. Agente da passiva vira sujeito, retira o verbo ser, mantenha o mesmo tempo. Então, vamos para lá, Olha o que eu tenho bem aqui. A construção verbal é presente, ó, presente. É alimentada. É alimentada por quem? Pelo medo. O medo pratica a ação de alimentar. O medo pratica a ação de alimentar. O medo é o agente da passiva. O medo vai ter que virar o sujeito. Então vai ficar assim, ó. O medo. Eu vou tirar o verbo ser. Então eu vou ficar só com esse verbo, mas ele vai ter que ficar no presente. Então, assim, é o medo alimenta, o medo alimenta, o medo alimenta. É isso aqui, ó. Agora você vai procurar onde é que tem isso. Não tem partícula C, porque se você usar a partícula C, ainda tá na voz passiva, tá? Então, o que você tem aqui, ó. O medo alimentará, não, mas isso aqui é futuro. Ele quer presente. Então, já elimina. Bom, alimenta-se, pelo menos é presente. Só que com partícula C, ainda
é voz passiva. Só que é claro que é voz passiva sintética, mas ainda é voz passiva. Alimenta-se o medo equivale ao medo é alimentado, tá? Alimentou-se o medo está no passado, elimina. Está no passado, tá? Agora, o medo, sujeito, alimenta, e aí o resto tudinho, pronto. Passagem de voz ativa para passiva e de voz passiva para ativa, é isso. É objetivo, é preto no branco. Ah, eu escolhi a que eu achei melhor. Não, mas você não tem que achar melhor, você tem que analisar e fazer. Alternativa letra D de doido, tá? Letra D de doido. O que é que você tem? O agente da passiva vira sujeito. O agente da passiva vira sujeito, né? Retira o verbo ser, vai ficar só um verbo, mas ele vai ficar no mesmo tempo, ó. Só um verbo, mas ele fica no presente. Tudo bem? É objetivo, e essa banca é objetiva. Primeira, letra D de doido. Segunda, no lead, o lead é o primeiro parágrafo. E sim dá ideia de. Bom, gente, o E, ele pode ser adição, ele pode ser conclusão e ele pode ser adversidade. O E pode ser adição, pode ser adversidade, se eu consigo ler um mais, né? Pode ser conclusão, se eu consigo ler um portanto. Então, só a explicação que ele não é, não. Mas eu vou ver aqui o fragmento. Tá aqui, ó. É isso aqui que ele quer, ó. É isso aqui. Então, vamos trabalhar. Os kits de alimentos para bunkers apresentados pela indústria como soluções para o caos se baseiam no medo. Mas em um suposto planeta pós-apocalíptico, as saídas não seriam pelo individualismo, mas sim pelo compartilhamento de cooperação. Não seria desse jeito, mas sim da ideia de oposição, gente. E ela é uma oposição objetiva. De um lado tem não, do outro tem sim. Por isso que vai ser antítese, a gente vai chegar nessa questão. De um lado não, do outro sim. Oposição. Então, ela é adversativa, tá? Equivale a mais sim, mostrando o outro lado, né? De um lado é o individualismo, do outro lado o oposto, o compartilhamento. De um lado eu penso só em mim, do outro lado eu penso no coletivo. É oposição, gente, tá? Adversidade. Terceira, aí a interpretação veio na terceira. Ele diz, após a leitura da reportagem, não é adequado afirmar. Não é. Ela não destaca, mas você deveria destacar, tá? Ao prever um mundo pós-apocalíptico, alguns pensam em kits alimentares. Algumas pessoas pensaram ou não pensaram em kits alimentares, né? Esse é o foco do texto. Haverá inacessibilidade de alguns aos kits, vistas as carências alimentares atuais. Se hoje já há gente que passa fome, no futuro essas pessoas vão continuar passando fome, né? Se eu pego toda a comida para mim, então o outro vai ficar com fome. Os sobreviventes se abrigarão em cômodos subterrâneos, são os bunkers, né, que eles falam, e há criação de multiprocessados, alimentos frescos e saudáveis. Espera aí, gente, eu nem precisaria voltar ao texto. Sério. Os multiprocessados são alimentos frescos e saudáveis? Vou voltar para esse trecho aqui, né? Olha só. Ele diz assim: não apenas alimentos muitas vezes ultraprocessados, o oposto dos frescos e saudáveis. O oposto. Então, ultraprocessados não são frescos e saudáveis, são o oposto dos frescos e saudáveis. Se é o oposto, gente, então não. Multiprocessados não são alimentos frescos e saudáveis. A errada já era a letra D de doido. Vejam como eu não precisei interpretar, não é uma banca de interpretação. Eu precisei enxergar onde estava escrito isso aí e ver que não foi dito isso. Foi dito que é o oposto. Compreensão de texto é isso. Eu compreendi, eu vou voltar para a parte do texto, tá? D de doido. Quarta aqui, ó. O uso da vírgula pela mesma regra de. A pontuação dela, normalmente, não é para verificar se a pontuação está certa ou se está errada.
é para verificar a justificativa. Normalmente ela dá o nome. Aqui ela não quis. Ela quis só pegar uma e ver quais são iguais, né? Vamos lá. A Tecnavio, agência de análise de mercados, prevê o aumento. Tá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui, ó. A Tecnavio prevê aumento. A Tecnavio prevê aumento, tá? A Tecnavio... Quem é essa Tecnavio? Ela mexe com navio? Ela mexe com o quê? Que é essa Tecnavio? Ah, é uma agência de análise de mercados. Gente, isso aqui está explicando o que é a Tecnavio. Se explica um termo que foi citado antes, é um aposto explicativo. E aí ela quer um aposto. Então, vou ter que marcar aquilo que está isolado por vírgula, que está explicando um termo anteriormente citado. Então, vamos lá. Para ela, ao contrário do individualismo, a alimentação tem a ver com troca. Ao contrário do individualismo, não está explicando o que é ela. Está colocando uma oposição, né? O oposto. Mas não é uma explicação, então não é. Ninguém ou nenhuma família sobreviveria. Ele não está explicando o que é ninguém, ele está criando uma alternância, né? Ninguém ou nenhuma família. Nem só você, nem só a sua família inteira, né? Karine Durante, especialista em comportamento alimentar. Olha só, quando ele diz Karine Durante, mas quem é essa Karine Durante? Ah, é uma especialista em comportamento alimentar. Está explicando quem é a Karine, né? Já é esse o aposto, né? Vamos ver o quarto aqui. Na verdade, já estamos destruindo o planeta por escolhas do dia a dia. Na verdade, é um adjunto adverbial. Então, assim, daqui, só quem está explicando o que foi dito antes é especialista em comportamento alimentar que está explicando quem é a Karine. Alternativa a letra C de casa. Eu achei boa, eu não achei ruim você perceber que isso aqui era um aposto, né? Ó, agência de análise de mercado está explicando quem é Tecnavio. Especialista em comportamento alimentar está explicando quem é Karine Durante. Não achei ruim, espero que vocês tenham acertado. Sobre o excerto, quem está acostumado a fazer prova da CETAP, quem já resolveu um monte de questão comigo, sabe que a gente sempre explica que excerto é trecho. Excerto é trecho, é fragmento, não é para você ler excerto, é excerto, tá? Ele quer o correto afirmar, nessa banca é bom você saber o que é o correto, tá? Misturou tempo de verbo, misturou sujeito. Essa aqui é a que cabe recurso. Vamos lá. Então vamos, tá? Primeiro, sobreviveria é futuro do presente do indicativo? Gente, futuro do presente, erei. Ria é futuro do pretérito. Ria é futuro do pretérito. E é um tempo verbal que eu acho bom decorar, tá? Por quê? Porque ela gosta de colocação pronominal, né? Isso mexe com a colocação. Mas tá errado, não é futuro do presente, não. É futuro do pretérito. A troca de posição dos núcleos do sujeito alteraria a concordância. Gente, na verdade você tem assim, ó. O núcleo do sujeito é ninguém. Então é assim, ó. Ninguém sobreviveria. Ninguém sobreviveria. Aí ele colocou no meio de forma intercalada uma alternância aqui. Eu posso trocar, eu posso colocar nenhuma família. Só que nenhuma família também está no singular. Então, não. Se eu usar um ou usar outro, ele não vai alterar a concordância. Ambos estão no singular. Na letra C, ela disse que a partícula ou é alternante no contexto. É, gente. E quando ela mexe com conjunção, ela mexe de forma bem objetiva, sabe? Ou alternância, mas geralmente adversidade. Então, assim, ela nem gosta de brincar com outras possibilidades de sentido. Mas é alternância ali, não é exclusão, não é? É ou ninguém, uma só pessoa, ou a família toda. Então, é isso. E foi o gabarito que ela deu esse, tá? Só que embaixo ela colocou assim, ó. Nenhuma família e família alguma tem sentido igual. Tem, gente. É assim, ó, quando você fala, por exemplo, nenhuma pessoa
não há pessoa, é negação da pessoa. Se você disser pessoa alguma, é nenhuma pessoa, gente. Esse algum depois, ele nega, ele é negativo, tá? Se eu disser para você, ó, nenhuma pessoa te procurou, é ninguém te procurou. Se eu disser pessoa alguma te procurou, é ninguém te procurou. Ou seja, os dois estão certos. Então, pô, quem marcou essa aqui e perdeu, essa é uma questão para anular. Não sei se ela anulará. Eu corrijo às vezes prova dela depois que fica com alguma questão errada. Essa questão aqui, ela era para ser anulada porque ela tem duas respostas, tá? Tá certo que é alternativo? É alternante. E tá certo de baixo? É. Então, essa aqui deveria ser anulada. Qual foi o gabarito dela? O gabarito dela foi a letra C de casa. Ok, é alternante. Mas também deveria ser a D de doido, já que nenhuma equivale a alguma quando vem depois do substantivo, ó, tá? Então, aqui deveriam ser os dois. Então, essa deveria ser anulada por ter duas respostas corretas, tá? Tudo bem? É a única que eu concordo com a anulação. Aqui, a conjugação do verbo prever, presente prever o aumento, está grafada incorretamente. Yara, eu não sei flexionar verbo. Eu fiquei na dúvida. Não, fala sério, tá? Você que estudou um pouquinho, tem uma aula minha aí, salva, de acentuação gráfica, tá? E tem um monte de exercício por aí em que a gente disse que os dobrados perderam acento. Eles perderam o acento. Então, essa banca, ela é boa, ela é boazinha. Ela não estava querendo saber se você sabe flexionar, não. Ela queria saber se você lembra que esse diacho desse acento não existe mais. Era só isso. Alternativa errada, a letra A. Os dobrados perderam o acento. Os dobrados perderam o acento. Então, você tem vê em, você tem lê em, sem acento. Você tem crê em, sem acento. E você tem, é necessário que eles dê em, sem acento, tá? Vou, sem acento, enjoo, sem acento. Os dobrados perderam o acento. Então, sinceramente, se você ficou focando nos outros verbos, você perdeu a oportunidade de ir com o olho direto no erro. A banca é assim, já disse. Não precisava saber mais nada, o resto tá tudo certo. Não precisava saber mais nada, precisava saber só lembrar. Esse em perdeu o acento, então é essa que tá errada. Era essa. Não faça mais isso. Tem coisa que você não precisa analisar tudo, você precisa ver, tá errada, vou marcar essa, acabou-se. Opa! Ele diz assim, o lead, que é o primeiro parágrafo, né, da reportagem, prevê como solução para o possível caos apocalíptico. Ele quer a solução. E a solução apresentada no primeiro parágrafo, tá? Tá, a solução é o estocar de alimentos, o sustar dos conflitos, o texto nem fala de conflito, o egocentrismo, a solidariedade. Vamos ler o lead, O lead é esse aqui. Os kits de alimentos para bunkers apresentados pela indústria como soluções para o caos se baseiam no medo. Mas em um suposto planeta pós-apocalíptico, as saídas não seriam pelo individualismo. Não seriam pelo egocentrismo, mas sim pelo compartilhamento e pela cooperação. Então, assim, não individualismo, sim compartilhamento e cooperação. Vamos ver o que combina com isso, né? Não é, a solução não é estocar alimento, não tem a ver com conflito, não é o individualismo, é o compartilhar. Se eu vou compartilhar, eu vou ser solidário. Alternativa, a letra D de doido. Aí era interpretação, gente, mas estava bem claro, né, que se você vai compartilhar, você vai ser solidário. Aí era interpretação, porque eu vou além, tá? Mas não estava difícil, muita gente que me mostrou a prova acertou, né? Então, a interpretação dela é boa. E lembrando, gente, estou mostrando questões da CETAP aqui. E, eu vou fazer prova elaborada pela CETAP, vou fazer CEOP. Eu quero fazer Bampará, quero me preparar antecipadamente. Você quer mesmo se preparar antecipadamente? Então, você tem que resolver questões da banca, porque você tem que aprender
a direcionar o seu conhecimento. Não precisa fazer tudo. Claro que quando eu corrijo, né, no meu Quebrando a Banca, eu corrijo item por item, né, para a pessoa saber. Mas na hora da sua prova, você tem que aprender a trabalhar com exclusão, tá? Quer treinar até a morte, o infinito e além? Ou até passar, né? Então, a gente tem o Quebrando a Banca Setup bem legal, com 300 questões, gente. É questão pra caramba, tá? São 150 do primeiro Quebrando a Banca, mais 150 do Quebrando a Banca mais recente, com questões recentes. Por que a gente usou as antigas e as novas? Porque ela mantém a mesma linha. E aí, pô, se ela mantém a mesma linha, por que eu vou tirar uma coisa que vai acrescentar aprendizagem para você, tá? Lá tem ortografia, acentuação, porquê, semântica, período simples, período composto, pontuação, regência, colocação pronominal, tem tudo, tá, gente? Ainda tem prova completa. Está R$ 75,00, um preço muito bom, gente. Por quê? Quando, 150 questões, mais 150 questões a 75, gente, tá muito barato isso aí. Você gasta isso aí no lanche, tá? Investe no seu futuro, que você vai lanchar muito melhor no futuro. E faz uma dieta, aproveita, né? Vem aí férias, né? Eu, se fosse você, não perdi a oportunidade de treinar direcionado para a banca, tá? E aí, para quem quer direcionar mais ainda o estudo, a gente lembra que a gente tem o Português Descomplicado, que é o curso completo de língua portuguesa, tá? E aí ele tem matéria e exercícios, tudo bem? Então ele tem, para cada matéria, tem vários exercícios lá, principalmente das matérias mais importantes, tem mais exercícios para você treinar até o infinito e além. E com esse Quebrando a Banca, você pode fazer o combo, ó, 150 mais 75, dava mais de 200 isso aí. E aí a gente tem a promoção. Português Descomplicado mais o Quebrando a Banca Setup, R$ 189,00. Você tem disponível por 6 meses. 6 meses para você aprender tudo de português, porque aí tem tudo, tá? Tem tudo e mais alguma coisa. Dá para você pegar o assunto, treinar no exercício que está lá, depois treinar no setup. Eu, se fosse você, investir, aproveita. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, 8ª questão aqui, ó. No 5º parágrafo, muitos deles ligados a extremistas. A contração se refere... Ai, eu não sei nem o que é contração. Pelo amor da vaca preta. Contração tem a ver com preposição, tá? Qual é a contração aqui? É deles, ó. Porque você tem a preposição de mais o pronome eles. Na junção, virou deles, né? Houve a perda de som. Então, quando ocorre essa perda, isso aqui é uma contração da preposição com pronome, tá? E é nessa contração, né, junção, então, quando ele diz assim, a contração se refere a quem esse deles se refere, tá? Não dá para adivinhar aqui, você tem que voltar para o texto. Vou voltar. Tá aqui, ó. Deles, né? Vou voltar aqui, tá? Eu acho que eu coloquei aqui mais legal. Então, olha. Ofertas desses kits para o fim do mundo se espalham em sites, muitos deles ligados a extremistas. Muitos desses sites ligados a extremistas, né? Não é muito dos kits, é muito desses sites ligados aos extremistas. Então, se é sites, alternativa a letra A. Isso aqui é de referência, é a quem os pronomes estão se referindo. É uma questão que cai sempre, tá? 9ª questão. Eu vi prova de uma outra pessoa e vi gente errando isso aqui. Eu só posso crer uma coisa. Se a pessoa errou é porque ela não voltou para o texto, ela tentou resolver aqui. Isso aqui não existe, tá? Você vai ter que voltar para o parágrafo e verificar. Vivemos, está concordando com nós? Tem, está concordando com coletivas? Tem, está concordando com alimentação? Apresentados, está concordando com kits? Porque é isso, ó. A concordância verbal não foi feita com o elemento no parêntese em. Não foi feita. Então, todos estão concordando com esse termo, menos um. Se você não voltar para o texto, você vai chutar e vai perder. Melhor chutar e ganhar na Mega Sena, né? Vamos lá, ó. Vivemos, qual é o trecho? É esse aqui, ó. Felipe observa que nós já vivemos em condições ambientais mais extremadas. Concorda com nós, sim, esse vivemos indica isso. É um sujeito oculto, mas é nós. Então, tá certo. Tem coletivas, é nesse fragmento, ó. Para dificuldades coletivas, as soluções têm que ser coletivas. Peraí.
para dificuldades coletivas. Aí ele isolou. Ali é o motivo, a finalidade. As soluções têm de ser coletivas. O que tem de ser coletivo? As soluções. Ó. As soluções é o sujeito. Esse tem está concordando com soluções. Não está concordando com coletivas, não. Esse tem está concordando com soluções. A errada era a letra B de bola, gente. As soluções, sujeito, têm de ser coletivas. Concordância era com soluções, tá? Errada a letra B. Ó. Tem a ver aqui, ó. Para ela, ao contrário do individualismo, a alimentação tem a ver... O que tem a ver, ó? A alimentação, ó. A alimentação, ó, tem a ver com troca. A alimentação, sim, correto. D de doido, apresentados concordando com o kit. Bora lá, tá aqui, ó. Os kits de alimentos para bunkers apresentados pela indústria são os kits, que é o núcleo do sujeito, ó. Não é de alimentos, não, que está com preposição. São os kits apresentados. São os kits apresentados. O texto todo fala de kit. Então está ok. O que estava errado estava na letra B de bola. Por quê? Porque esse tem, ele se refere a soluções e não a coletivas. Estava na B de bola. Esse tem se refere a soluções e não a coletivas. Ok? Opa! Sobre o excerto. Ela queria o incorreto, gente. O incorreto estava muito fácil. Muito. Se você já tinha decorado, que eu mandei decorar, tá? Ela diz que a última oração é concessiva. Para eu ter alguma oração concessiva, eu tinha que ter conjunção concessiva. Eu tinha que ter embora, eu tinha que ter ainda que, eu tinha que ter mesmo que, eu tinha que ter apesar de que, eu tinha que ter conquanto. Se eu tivesse essas conjunções, eu teria uma concessiva. Se eu não tenho, essa já é incorreta. Olha como estava fácil pra caramba. A última oração termina com ou, ó, ou se armando de comida. A última oração é alternativa. É alternativa a última oração, tá? Era essa a errada, tá? Mas aí eu vou verificar, eu vou analisar a segunda aqui. Ele diz que a oração destacada é substantiva subjetiva, tá? Eu vou verificar a segunda, tá? Eu já sei que a errada é a letra A. Eu já sei que a errada é a letra A. Mas eu quero classificar essa segunda para ver se ela é subjetiva. Quando essa banca é gramatiqueira, né, gente? Quando a oração é subordinada, subjetiva, subordinada, substantiva, subjetiva. Primeiro, ela pode ser trocada por isso. Segundo, para ela ser subjetiva, ela funciona como sujeito da outra. Então, vamos lá, tá? Ó, eu vou analisar essa aqui, né? Então, eu tenho isso. É preciso sair, tem um verbo aqui, né? É uma oração, dessas estruturas toscas. É preciso isso. É preciso isso. É preciso isso. Se eu posso trocar por isso, ela é oração subordinada substantiva. Só porque eu posso trocar por isso. Agora eu vou fazer a análise, ó. É preciso isso. Eu vou analisar o isso, tá? Vamos lá. Primeiro verbo, ó. Verbo aqui. Sujeito. O que é preciso? Isso. Isso é o sujeito, ó. Volta para o verbo. Verbo de ligação, preciso, é o predicativo do sujeito. Você pode ler na ordem, ó. 1, isso. 2, 3, preciso. Então, se essa oração inteira está funcionando como sujeito, ela é, sim, subjetiva. Então, a letra B estava correta, né? Então, veja bem, ó. O que ela me disse? A oração destacada é substantiva subjetiva? Sim, sim, né? Ela é trocável por isso e ela funciona como sujeito da primeira. Sim, tá? É um misto de subordinação e coordenação? Bom, só para constar, essa oração aqui é oração subordinada, né? Substantiva, subjetiva.
Se eu tenho uma subordinada, então eu tenho subordinação, tá? Se eu tenho o ou aqui, gente, então eu tenho coordenação também. Então é verdade, é um misto de subordinação e coordenação. Aí ele diz que há nele 4 orações. Bom, vamos ver. Eu tenho aqui, ó. Uma é preciso, que é a oração principal. Segunda, sair dessas estruturas toscas, preto ou branco, né? Que aí tá tudo junto. Aí comprando armas é outra, ó. Porque tem o verbo comprar. E aí ou se armando de comida é outra. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Que é, na verdade, quantidade de verbo, né, gente? Ó. 1, 2, 3, 4. 4 orações, sim. A única que eu não tenho, concessão, gente. Para eu ter concessão, eu tinha que ter embora, ainda que, tinha que ter alguma coisa, alguma conjunção que jogasse para concessão. E tem que decorar as conjunções concessivas. Então, a incorreta é a letra A. Eu não tenho concessão aí. A última oração é alternativa. Opa! 11ª. A 11ª, ela vai ficar falando aqui do verbo lembrar, tá? Ela gosta muito do verbo lembrar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o lembrar e vou juntar com esquecer. Porque lembrar e esquecer tem a mesma regência, tá? Ela ama a regência, né? Lembrar e esquecer dependem de pronome, tá, gente? Lembrar e esquecer dependem de pronome. Então é assim. Lembrar e esquecer podem vir sem pronome, mas assim também terão que vir sem preposição, tá? Aí, nesse caso, sem pronome, sem preposição, eles são verbo transitivo direto, tá? Agora, eles também podem vir com pronome, tá? Com pronome. E com pronome são esses pronomes, ó. Me, te, se, nos, vos, tá? Nesse caso, obrigatoriamente, eles vêm com a preposição de. Obrigatoriamente. Então, se eles tiverem pronome me, te, se, nos, vos, mete-se nos vos, mete-se nos vos, eles têm que ter a preposição de. E aí eles viraram verbo transitivo indireto. Então é com pronome, com preposição, sem pronome, sem preposição. Eu posso dizer o seguinte, ó. Lembrei que você viria sem pronome, sem preposição. Mas também posso fazer isso aqui, ó. Lembrei me. Se eu colocar esse me, ó, de que você viria. Aí teria que ter o que. Ok. As duas construções estão certas. Mas uma é sem pronome e sem preposição, a outra é com pronome e com preposição. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada. É assim, ó. Tá. Ele diz que deveria trazer a preposição de pós-postas. Vamos enxergar. Lembrando aqui, eu estou enxergando e estou vendo sem pronome. Então, se é sem pronome, ele tem que ficar sem preposição. Então, deveria trazer a preposição? Não. Só se tivesse pronome, tá? Está empregado como transitivo indireto? Não, quando ele está sem pronome, ele fica sem preposição, ó. Sem pronome, ele é verbo transitivo direto. Ele exige um complemento sem preposição. Ele está na forma pronominal? Não, ele está na forma não pronominal, porque ele está sem pronome. Ou seja, você eliminava, ele não está com preposição, gente. Então, sem preposição, é assim que ele está sem preposição. Majoritariamente, ele indica sugerir? Tá? Então, lembre a Genoveva daquilo, ó. Lembrando que esperar o pior é isso, gente, era por eliminação. Você não precisava saber o sentido, não. Ele está sem pronome, ele fica sem preposição. Ele está sem pronome, ele é transitivo direto. Ele está sem pronome, ele é não pronominal, gente. Alternativa D de doido, tá? Sem pronome, sem a preposição de. Sem pronome, sem preposição é direto. Sem pronome é não pronominal. Sem preposição, porque está sem pronome. Tudo bem? 12ª. Sobre o excerto. Ele diz que dessas estruturas tortas é adjunta adverbial de tempo. Vamos ver o seguinte, ó. Vem aqui.
ele diz o seguinte, ó, é preciso sair dessas estruturas toscas. Dessas estruturas toscas está se referindo a sair. Dessas estruturas toscas está se referindo a sair. Gente, quem sai de algum lugar, né? De algum lugar. Então, isso aqui é adjunto adverbial de lugar. É adjunto adverbial de lugar e não de tempo. E não de tempo, né? Por favor. Comprando armas tem valor conotativo. Valor conotativo é valor figurado. Denotativo é real, tá? Então, ele tá me dizendo que aí está no sentido figurado. É isso que ele tá me dizendo. Vamos lá. É preciso sair dessas estruturas toscas, preto ou branco, comprando armas. Não, ele está usando comprando armas no sentido real, ele está criticando. Então, não é conotativo, não. É denotativo. É real, é uma crítica a uma realidade existente, tá? Comprando e armando são formas de particípio. Não, NDO são formas de gerúndio. NDO são formas de gerúndio, tá? Gerúndio. Particípio é aduído. Gerúndio é NDO. Particípio é aduído, particípio é aduído, particípio é aduído. Se armando de comida é metafórico. É, gente, porque comida não é arma, né? Então, esse se armando de comida é da mesma forma como eles estão fazendo com as armas, né? Mas é metafórico. Arma, pei. Comida, nhanga, né? Então, são diferentes. É metafórico, sim, de doido, tá? Então, aqui, ó. A letra A, o erro é que não era de tempo, era de lugar. Letra B, o erro é que não era conotativo, era denotativo, porque nesse caso eles estão mesmo comprando, se armando. Aqui não são formas de particípio, são formas de gerúndio, que é essa terminação NDO. Então, a única correta é que se armar, tanto é que no texto ele coloca se armando entre aspas, ó, da ideia de que está no sentido figurado, né? Perfeito. 13º, a justificativa. Olha, deu uma mudada. Não, ela já tinha questão de justificativa assim, ela sempre usou. A justificativa da presença ou ausência do acento grave não é correta. Ai, gente, ela não está perguntando se a crase está certa ou está errada. Ela está perguntando o seguinte, ela vai justificar o uso ou a ausência, tá? Uma das justificativas está errada. Uma dica. Faz a análise, vê se tem aquele negócio que ela está dizendo que tem, tá? Que já matava. Bora lá. Letra A. As soluções têm de ser coletivas. Ele diz, não se usa acento grave diante de objeto direto preposicionado. Gente, tem aí objeto direto? É essa a minha pergunta. Tem aí? Porque, ó, a crase ocorre no as, né? Então, assim, as soluções é sujeito. As soluções é sujeito. Então, na verdade, a justificativa aqui é não se usa crase, né, acento indicativo de crase, diante de sujeito, porque as soluções é sujeito aí. Se ela queria a incorreta, já é a letra A, gente, tá? Porque, ó, esse termo, que poderia ou não ter crase, tá? Ele não é objeto direto. Ó, esse termo, ele é sujeito. Então, a justificativa aqui, ó, não se usa acento grave diante de sujeito. Diante de sujeito. Era a justificativa errada. Aqui, por escolhas do dia a dia. Não se usa acento grave diante de palavras repetidas. É entre, mas tá ok, palavras repetidas, tá? Ligados a extremistas. Ausência do artigo diante do termo regido. Gente, toda vez que o a estiver no singular, toda vez, tá? Toda vez que você tiver a no singular, tá? Mas palavra no plural, sempre haverá ausência do artigo. Sempre, porque é assim, ó. Se é ligado a. Se é ligado a, tá? Extremistas, se fosse assim, os extremistas ou as extremistas, o artigo teria S.
o artigo teria S. Se não tem S, isso aqui está sem artigo. Está sem artigo. Então, isso aqui é só preposição. É ausência. Toda vez que você tiver a no singular mais palavra no plural, sempre haverá ausência do artigo. Pode decorar isso aí, tá? Induzem a ansiedade. O verbo é induzir. Se induz, induz a alguma coisa. Verbo transitivo, indireto, objeto, indireto. Olha como ela é sintática, né? Ela está descrevendo sintaticamente a função das coisas ou o que está ocorrendo ali. Todas as justificativas estavam ok, menos a letra A. Não há objeto direto aí, gente, tá? Não há. Opa, ela quer o incorreto, tem que ficar de olho no incorreto. Essa aqui é uma clássica dela, tá? Vamos lá. Primeiro, o verbo da oração é impessoal. Verbo haver, né? Verbo haver. Verbo haver, né? Se tiver verbo haver no sentido de existir, ela adora o verbo haver, né? No sentido de existir, ele é impessoal. Vamos lá. Se não houvesse um trabalho, se não existisse um trabalho. Verdade, é impessoal, tá certo? O modo verbal é subjuntivo. Gente, esse SSE, um verbo terminado em SSE, é sempre, mas é sempre, tá? Pretérito imperfeito, tá? Do subjuntivo. Mas é sempre, toda vez que tiver SSE. Se você fizesse, se você comesse, se você dançasse a valsa vienense, ok? Então, toda vez que você tem esse SSE, é sempre subjuntivo. Então, está certo. A oração é semanticamente condicional. Vamos ver, ele diz assim, ó. Se não houvesse, caso não houvesse. Então, realmente é condicional. Tá tudo certo, né? Aí ele diz assim, o pronome se está em colocação indevida. Não, gente, mas não é pronome. É a conjunção se. E conjunção inicia a oração, gente. Conjunção, então vocês têm que tomar cuidado com o se. Tem se que é pronome, tem se que é conjunção. Isso aqui é uma conjunção, ó. Caso não houvesse, tá absolutamente correta, tá? Então aqui não tem pronome, tem conjunção. Então a errada era a letra D de doido. Esse se não é pronome, esse se é conjunção e ele está em posição devida, tá? Conjunção sempre inicia a oração. Conjunção sempre inicia a oração. Errada, D de doido. 15ª, ó. Sobre a estrutura da lide, que é o primeiro parágrafo, é correto afirmar. Bom, aí temos um monte de explicação. Bora ver assim. Isso aqui é um artigo, né, gente? Sabe quando o artigo vai ser adjunto adverbial? Nunca. Mais uma coisa, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo. Se isso aqui tivesse se referindo a substantivo, nunca vai ser adjunto adverbial. Objeto direto não tem preposição, tá? Apresentados, o aduído aqui pode ser um particípio. É uma oração adjetiva explicativa? Só quero lembrar que para ser explicativa tem que estar com vírgula, com pontuação, né? Para ser explicativa tem que estar com vírgula. Ela adora a explicativa, gente. Então, assim, tem que ficar de olho. É explicativa mesmo ou é restritiva? Tem que ficar de olho, tá? Agora, tem que ver no contexto. Não dá para ver aqui, não. Vamos voltar. É esse fragmento, ó. Epa é os kits. Tá, peraí, deixa eu te falar. Morfologicamente, os é um artigo, tá? Sintaticamente, ele é adjunto adnominal e não adverbial. Já matava a questão, né? Mas bora ver de alimentos. De alimentos está se referindo a kits, que é um substantivo. Então, esse termo com preposição, tá? Se referindo a um substantivo concreto, ele é também adjunto adnominal, tá? Se esse termo com preposição se referir a um substantivo concreto, ele é adjunto adnominal. Então, nesse caso, ó, eles são adjuntos adnominais, tá? Porque eles estão juntos do nome
substantivo concreto, se referindo a ele. Pela indústria é objeto direto? Pouco provável, já que está com preposição, mas vamos lá. Os kits de alimentos para bancas apresentados. Apresentados indica uma ação recebida, né? Eles foram apresentados, né? Ó, foram apresentados, tá? Pela indústria. Quem praticou a ação de apresentar? A indústria. Então, a indústria é o agente da passiva. O agente da passiva é quem pratica a ação na voz passiva. Os kits foram apresentados pela indústria. A indústria apresentou os kits. É quem pratica a ação na voz passiva. Então, não é objeto direto, não, tá? É agente da passiva. É agente da passiva, é agente da passiva, tá? Caos é sinônimo de barafunda. Yara, eu não sei. Então, você deixa quieto. Eu acho um absurdo você eliminar uma coisa que você não sabe. Não sei deixar quieto, eu vou pelas beiras, né? Então, vamos lá, ó. Os kits de alimentos para bancas apresentados pela indústria como soluções para o caos se baseiam no medo. Mas em um suposto planeta pós-apocalíptico, as saídas não seriam pelo individualismo. Para o caos, para a barafunda. Ai, Yara, eu acho que não é. Não acha, não sabe, deixa quieto. Vamos para outra, deixei quieto. Ele diz que apresentados é uma oração adjetiva explicativa. Pode ser. Esse aduído pode ser uma oração reduzida, pode. Mas para ele ser explicativa, ele tinha que ter vírgula, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Os kits de alimentos para bancas, apresentados pela indústria como solução. Gente, para ser explicativa, tinha que ter vírgula aqui, ó. Se tivesse vírgula, seria explicativa. Não tem. Se não tem vírgula, não é explicativa. É restritiva. Restrição sem vírgula, tá? E cai muito isso, e só de você enxergar já matava. Gente, se todas estavam erradas, então é um caos aqui que tá, é o caos que tá certo. A primeira estava errada, a segunda estava errada, a quarta estava errada. É exclusão. Aprendam a ganhar a questão. E, gente, se você for para o dicionário, barafunda é sinônimo de caos. Ela foi para o dicionário. Mas você ia por exclusão, você ia acertar todas, tá? A alternativa é essa, mas é uma questão de exclusão, tá? Eu vou até voltar só para você olhar como a gente excluiu, ó. A letra A, de cara, olha só. A letra A, de cara. Isso aqui nunca seria adjunto adverbial. Excluímos. Pela indústria, nesse contexto, nunca seria um objeto direto. Porque eu nem tenho aí verbo transitivo direto. É quem pratica a ação. Excluído. Causa eu não sabia. Mas apresentados eu sabia que tinha que ter vírgula. Não tinha vírgula. Então não é explicativa. Sobrou a letra C de casa. É essa. Trabalha assim. 16ª. No excerto, a acentuação da palavra dá-se pela presença de hiato. Hiato é quando você tem i ou u acentuados, porque são segunda vogal do hiato, né? A base é a separação silábica, gente, ó. É ru, i, nas. Pronto, temos um hiato, ó. Um verbo, uma vogal, separou de outra vogal. Esse i é segunda vogal do hiato, né, ó. Já é a letra A, gente. Já é a letra A. O que é que eu tenho? Ó? Ru, i, nas, né? Isso aqui é segunda vogal do hiato, ó. Tá? Própria. Própria, o que nós temos é isso aqui, ó. Própria. Na verdade, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo, que ela ama, né? Uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Família é igualzinha à própria, né? Família é igualzinha à própria, ó. Você tem família. Você tem uma paroxítona terminada em ditongo também. Ninguém, ó. Você tem ninguém. É uma oxítona terminada em, né? É uma oxítona
terminada em. Então, não tinha hiato a não ser na letra A, que ela gosta também. Então, são casos de acentuação que a gente tem que levar em conta. Lembrando, quer aprender de verdade? Vem, aproveita. Esse meu material é excelente, tá? Quem utilizou, com certeza se deu bem. Muita gente fez uma boa prova aqui em Castanhal, porque dizia logo, não, Yara, eu fui logo excluindo, eu vi, percebi que aquilo estava errado. É assim, você precisa aprender também a saber como é que a banca cobra. Eu, se fosse você, investia, vai fazer CEOP, garante logo o conhecimento dessa banca, tá? Vai fazer Bampará, vem logo fechar a banca, tá? Deixa ela para lá e já garante todas as questões. R$ 75,00 quebrando a banca completo, tá? Esse quebrando a banca é com 4 meses de vídeo disponível para vocês. Mas se vocês fizerem um combo, vocês têm direito a 6 meses, né? Meio ano estudando aí, duvido que você não aprenda, daqui a pouco tá até dando aula, tá? Aproveita, tá? Que o português descomplicado, gravado, com todo o conteúdo, mais o quebrando a banca, inclusive tem fonologia, essa banca de vez em quando pede fonologia, tá? E os dois saem a R$ 189,00. É o investimento, tá? E a gente já tá com uma promoção muito legal, gente, que algumas pessoas estavam reclamando. A gente está agora com, se você pagar de 4 vezes, é 4 vezes sem juros. A de 5 vezes é um juro menorzinho, porque já começa aí a contabilizar os juros, né? Que é da plataforma. Então, ó, você pode adquirir esse material em até 4 vezes sem juros, tá? Dá uma promoção bem legal para vocês aí por tempo ilimitado. Vai ficar essa promoção de você dividir. Agora, os preços podem alterar daqui a alguns anos, sei lá, porque vai ficar para sempre esse vídeo aí, né? Vamos lá. 17ª aqui, ó. A reportagem apresenta argumentos de autoridade. Sim, argumentos de autoridade quando você usa alguém especialista para ele dizer alguma coisa. Karine Durães e Felipe Dutel. Essa estratégia tem seu valor ampliado, pois apresenta, tá? Apresenta uma oposição à fobia sobre destruição planetária. Mas eles mesmos dizem que a gente já está destruindo, né? Opiniões divergentes, mais sensatas. Mas os dois são contra esse negócio de acumular comida, os dois. 2 jovens, logo depoimentos atualizados, só porque são jovens. E a avaliação dos kits com análise física e mental do custo-benefício. Física, uma é nutricionista, vai avaliar fisicamente aquilo. Mental, o outro é psicólogo, tem a ver. Nutricionista, psicólogo, eu já marcaria essa, tá? Mas o legal é você voltar para ler, gente. E aí é o momento que a gente vai ler de novo. Eu não tenho preguiça, você não pode ter. Vamos lá, tá? Vou ler. Os kits de alimentos para bunkers apresentados pela indústria como soluções para o caos se baseiam no medo. Mas em um suposto planeta pós-apocalíptico, as saídas não seriam pelo individualismo, e sim pelo compartilhamento e cooperação. Para um planeta retratado em filmes e discursos fanáticos como a beira do caos, destruído por extremos climáticos, pandemias e guerras, os kits de comida para o pós-apocalipse andam florescendo entre consumidores, principalmente nos Estados Unidos. Não apenas alimentos muitas vezes ultraprocessados, o oposto dos frescos e saudáveis, mas também latas e vidros para conservas e até construção de bunkers em casas fazem parte dos negócios. Ofertas desses kits para o fim do mundo se espalham em sites, muitos deles ligados a extremistas, com cardápios e preços variados por ordem de validade para armazenamento e que vão de manteiga de amendoim a atum enlatado, de feijões a leite em pó. A Tecnavio, agência de análise de mercados, prevê aumento de 3,20 bilhões nesse setor de dólares, nesse setor até 2028, com potencial de retorno calculado em 7,35%. A questão é, além dos investidores que apostam no medo do caos, os consumidores desses kits têm algum ganho no mundo real? Aí agora ela vai enfiar o argumento de autoridade. A resposta é negativa para a nutricionista já disse que não, especialista em comportamento alimentar, e para o psiquiatra Felipe Dutel. Ou seja, a resposta é negativa para os dois, então eles não discordam. A resposta é negativa para a nutricionista e para o psiquiatra. As saídas para um suposto planeta pós-apocalíptico não estariam no individualismo, mas sim no compartilhamento. Ninguém ou nenhuma família sobreviveria apenas com a própria comida, em meio a cidades, em ruínas, se não houvesse um trabalho de reconstrução com a cooperação de todos. Na verdade, aí abre aspas, já começam. Já estamos destruindo o planeta. Então, eles
eles não dizem que não há destruição do planeta, porque eles dizem que a gente já está destruindo, ó. Por escolhas do dia a dia. Não acredito em estocar alimentos e se manter distante da realidade da fome. Quem não come nem hoje não tem tempo de guardar comida, diz Karine. Lembrando que esperar o pior tira a pessoa do presente, ela se prepara para o abstrato, deixando de lado o agora. Essas neuroses, inclusive, induzem a ansiedade e a compulsão por comer, como explica a nutricionista. Para ela, ao contrário do individualismo, a alimentação tem a ver com troca, inclusive no preparo. E ninguém sobrevive só de comida em um bunker, precisa de gente ao redor. Filipe observa que já vivemos em condições ambientais mais extremadas e pandemias mais frequentes. Ou seja, os dois admitem que a destruição já está ocorrendo, né? Não é ficção científica, é realidade. E se fechar estocando comida em um bunker não serve de nada, afirma. Essa sensação de apocalipse, segundo o psiquiatra, é alimentada pelo medo e pelo ódio, sentimentos primitivos, instintivos, ao contrário de amor e tristeza, que são mais elaborados. É preciso sair dessas estruturas toscas, preto ou branco, comprando armas ou se armando de comida, assinala. Para dificuldades coletivas, as soluções têm de ser coletivas. Então, vamos lá. Ó. Aí ele disse, é uma oposição à fobia sobre destruição planetária? Não, gente, não é uma oposição à fobia sobre destruição planetária. É uma oposição a querer, a pessoa querer se trancar sozinha com toda a comida do mundo, tá? Inclusive, eles mesmos reconhecem que a gente está destruindo o planeta. Então, é isso aqui que não está certo. Opiniões divergentes. Não, eles têm a mesma opinião. Eles dão resposta negativa para essa ideia de guardar alimentos. 2 jovens, logo depoimentos atualizados. Não tem foco na juventude deles, gente. Tem foco na profissão, né? Uma é uma nutricionista, o outro é um psiquiatra, tá? E aí, bom, o que a nutricionista avalia? Fisicamente, pelo jeito, né? Uma análise física, já que é nutrição. E mental, na verdade, até ela fez uma avaliação mental, né? Mas eles fazem avaliação física e principalmente mental dessa questão do custo-benefício. Era só eliminar, gente, alternativa letra D de doido. A nutricionista analisa fisicamente, mas ela até analisa também o aspecto mental. E o psicólogo analisa o aspecto mental. D de doido. Opa, figura de linguagem presente. Vocês acham que ela é tão boa assim de figura de linguagem? Ela é uma banca muito gramatiqueira. Então ela prefere elementos de construção, ela prefere inclusive figuras de construção. Ela adora antítese, é só ela pegar palavras opostas que ela já diz que é antítese. É assim. E antítese é o uso de palavras de sentidos opostos, né, para mostrar a dualidade humana. Muita gente me perguntou se não poderia ser paradoxo. Aí a pessoa não entendeu o que é paradoxo. O paradoxo é a contradição. O paradoxo é o incoerente, né? Então, assim, o que seria o paradoxo? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo de antítese e um exemplo de paradoxo. Antítese, Gregório de Matos Guerra, né? O Boca do Inferno, tá? Ele diz assim, alegre do dia entristecido. Isso é antítese. Alegre, entristecido. 2 palavras de sentidos opostos. Mas isso é incoerente. Não, incoerente não é. Por quê? A gente normalmente descreve um dia triste como um dia nublado. E eu posso achar alegre, inclusive eu gosto de dias nublados. Então, alegre do dia entristecido. Então, isso não é incoerente. Isso é só oposto. São palavras que introduzem. Nós somos seres opostos, né? Tem cabelo enrolado, que tem cabelo liso, tem cabelo preto. É a ideia da oposição, tá? O que seria a incoerência e o paradoxal? Agora a gente vai para Camões, é isso? Então vamos lá. Ele diz assim, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Opa, peraí, parou? Como é que é? Você me disse que você tem uma ferida que dói. Você acabou de dizer que dói. E você está me dizendo que você não sente? Como é que é isso? Isso é doidice. Isso é incoerente. Isso é paradoxal. Isso não é antítese, isso é paradoxo. Então não confunda paradoxo com antítese, tá? Antítese é um pouquinho mais superficial do que o paradoxo. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem que enxergar. O que é a prosopopeia? É a personificação, né? Você atribuir ação humana a seres inanimados. Então se você diz assim,
As ondas da praia... Não, as ondas beijavam a praia. As ondas beijavam a praia. E onda ela beija, quem beija és tu. Eu espero que não esteja nem beijando muito, não esteja estudando, tá? Falei, depois tu beija quando estiver rica. Ok? E ironia. Ironia consiste em dizer o oposto ao que se sente. Se você diz assim, ai, olha, que menino inteligente, só fala besteira. Então isso foi irônico, porque você não está dizendo que ele é tão inteligente assim, tá bom? Tá, o que a gente tem aqui? Ela diz assim, não seriam pelo individualismo, e sim pelo compartilhamento e cooperação. Não e sim, não e sim, não e sim. São palavras opostas. Você tem que enxergar, ela é visual, gente. Você tem que enxergar. Palavras opostas, antítese, ó. O não é o oposto do sim, tá? São opostos, tá? Esses termos. Então, é uma antítese. É mais simples, vocês que complicam. Essa banca ela é mais simples, tá? Ela é gramatiqueira, mas ela é uma gramatiqueira básica. Então, aprenda a enxergar como ela trabalha. Às vezes, vocês querem enxergar demais, tem que enxergar objetivamente. Sobre o excerto. Essa sensação de apocalipse, segundo o psiquiatra, é alimentada pelo medo. O conectivo da frase. Gente, se tem uma coisa que vocês têm que decorar, é conjunção, é conexão. E o valor, né? Tipo, mais, porque, portanto, segundo, né? E ela gosta desse, tá? Segundo, é igualzinho a conforme, é igualzinho a consoante, tá? Como, né? Então, dá a ideia de conformidade, tá? Segundo o psiquiatra, conforme o psiquiatra, consoante o psiquiatra, isso aí é conformativo. Ela tem um monte de questão dela com isso. E a questão 20. Eu vi gente perguntando assim, por que por quê? Ó, você tem que voltar para o contexto, tá, gente? Eu olhei fora de contexto, porque ela é uma banca que permite que você analise fora de contexto. Mas volte para o texto, volte, tá? Ela diz assim, todas as palavras a seguir presentes no lead, que é no primeiro parágrafo, pertencem à mesma classe de palavras, exceto. O que eu fiz, porque eu sei que ela é uma banca simples, na hora, quando me deram a prova, eu fiz rápido, tá? Eu fiz assim, ó, peraí. O compartilhamento, substantivo. O caos, substantivo. As saídas, substantivo. Pós-apocalíptico deve estar caracterizando algum substantivo adjetivo. E eu acertei. Mas eu voltei para o texto, tá? Porque eu não sou besta, ó. Eu tenho assim, no texto está escrito pelo compartilhamento. Esse o é artigo, por mais o, então o compartilhamento é um substantivo. Aí tem, ó, para o caos, ó, o é artigo, então caos é um substantivo. Aqui, ó, as saídas, as é artigo, então saídas é um substantivo. E aí sobrou, ó, planeta apocalíptico. O planeta é que é o substantivo. Apocalíptico aí, após apocalíptico, ele está caracterizando o planeta. Então ele é um adjetivo, tudo bem? Ou seja, ele é diferente dos outros, ele é um adjetivo. Tá? Alternativa letra D de doido, tá? Em todos eles são substantivos, ó. Se eu tenho artigo aqui, ó, ele é um substantivo. Se eu tenho artigo aqui, ó, ele é um substantivo. Se eu tenho artigo aqui, ele é um substantivo. Aqui não, aqui é o planeta, ó. O planeta. Planeta é o substantivo. Então, pós-apocalíptico está caracterizando o planeta. Pós-apocalíptico é um adjetivo, ok? Diferente dos demais. Tudo bem? Ok. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar o like aqui, que ajuda a titia para a gente corrigir outras provas para vocês. Tudo bem? Uma prova light, a CETAP é relativamente light, mas para quem está estudando dentro da linha dela, tá? E aí, vocês gostaram dessa correção? O que vocês acham, tá? Essa banca é a CETAP, é uma banca que está fazendo um monte de provas no Pará e está fazendo no município de Castanhal
vai fazer para a CEOP, vai fazer para o Bampará, já estão escolhidas, e ela está disputando para outros concursos aí. Se você quer se preparar antecipadamente, eu sugiro que estude direcionado. Já viu que ela é gramatiqueira, né? Mas já viu que dá para a gente sempre acertar a questão, muitas vezes por exclusão. Porque tem que ter algum conhecimento básico, você tem que ter. Quando a gente trabalha, quem fez essa prova e foi orientado, fez bem, gente. Foi orientado por mim, fez bem. Disse, cara, eu ouvi a tua voz lá. A ideia é essa, eu quero que você aproveite essa prova e fique como revisão para você, vai fazer a sua. Faça com calma, trabalhe com exclusão, volte para o texto se tiver alguma dúvida, tudo bem? E vai dar tudo certo, ok? Beijinho. E aí, gostou?